Eu quero convidar você a abrir em João 7. E eu quero ler os versículos 37 a 39, que está projetado ali. E eu quero convidar você a ler comigo. Ler juntos? Dá para ler? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amém? Pode se assentar. O texto começa dizendo: no último e mais importante dia da festa. Que festa? Essa era a chamada festa de Sucô. Festa de Sucô também ela é mais conhecida como festa das cabanas ou festa dos tabernáculos. Aqui ali, chamada também de festa das colheitas. Mas era uma festa que se estendia por 7 dias. Lembra que o povo judeu era e é até hoje muito ligado às cerimônias, rituais, festas. E esta era uma grande festa. O texto que nós lemos se refere ao último e chamado grande dia, ou o dia mais importante, como traduziu a NVI que nós lemos aí. Por que o dia último da festa era o mais importante? Era o grande dia, era o clímax da festa. Sabe que durante essa festa, que se estendia por 7 dias, acontecia 2 rituais muito importantes. Um deles era a chamada cerimônia das luzes, que eu não vou explicar aqui agora, porque leva um tempo. Mas eles faziam uma cerimônia que envolvia o acender de luzes. Isso está refletido no capítulo 8, versículo 12, quando Jesus fala: eu sou a luz do mundo, e que é sequência desse texto aqui, está no mesmo contexto. E a outra cerimônia que tem a ver com o nosso texto aqui, era o chamado rito do derramar de águas. E o que acontecia então durante a festa? Se você quiser depois ler em casa, Levítico 23, 33 e 43, tem toda a descrição dessa festa. Mas esse cerimonial do derramar das águas, diz que durante os dias da festa, um dos sacerdotes pegava um cântaro de ouro e ia até um lugar chamado Tanque de Siloé, que se você ler João, você vai ver que há um episódio em que Jesus também faz uma cura relacionada a esse tanque. Então ele ia com um cântaro de ouro, enchia de água no Tanque de Siloé e trazia até o templo em Jerusalém. E ali no templo, aos pés então onde ficava o sumo sacerdote, tinha uma bacia. E aí então o sumo sacerdote pegava aquela água e derramava naquela bacia. Isso ia acontecendo todos os dias. Só que no último dia, esse grande dia da festa, tinha algo especial. Porque quando esse sacerdote ia buscar essa água no Tanque de Siloé, ele não ia sozinho. Ele ia acompanhado de 3 homens que tocavam o chamado shofar, que é um instrumento musical, um chifre, na verdade, né, que emite um certo som. E então, esses 3 homens iam tocando o shofar pelo caminho. E além disso, havia uma procissão. Pessoas que vinham de fora, judeus que vinham para Jerusalém, também acompanhavam essa ida do sacerdote ao Tanque de Siloé e voltava de lá trazendo essa água nesse cântaro. Mas quando esse cortejo se aproximava do Templo de Jerusalém, no caminho de volta, diz que podia se ouvir do templo 3 toques de shofar. E junto com esse toque do shofar, começava então os levitas do templo a cantar o chamado Halel. O Halel são os salmos, do número 113 até o número 118.
E diz que eles ficavam cantando, aqueles homens cantando esses salmos. E enquanto isso, o sacerdote ia com aquele cântaro de água para poder entregar para o sumo sacerdote. E quando o coro alcançava o Salmo 118, e o coro cantava assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar no homem. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. E quando eles chegavam neste ponto, no Salmo 118, dizendo essas palavras, diz que os homens peregrinos, eles na mão direita levantavam galhos de árvores, porque o Salmo fala isso, e na mão esquerda eles levantavam uma fruta, porque era uma forma de agradecer pela colheita abençoada que Deus havia dado. Lembra que aquele contexto era muito agrícola, né? Era um povo que plantava, o povo estava feliz porque Deus havia abençoado as suas plantações, as suas colheitas. Essa água trazida era oferecida a Deus na hora do sacrifício da manhã, e era uma recordação passada de que Deus havia dado água no deserto. Aliás, a festa das cabanas é porque eles montavam cabanas e ficavam nessas cabanas 7 dias. Porque eles queriam lembrar que o povo lá atrás era um povo que peregrinou no deserto. Mas também esse gesto de trazer a água ao templo era uma forma de olhar para o futuro. Era uma demonstração da expectativa do reino messiânico, descrito lá em Ezequiel 47, Zacarias 13, depois em Apocalipse 22, quando diz que um rio vai sair do templo do Senhor e vai regar toda a terra. Foi então numa ocasião assim que Jesus se levantou e proferiu as palavras que nós lemos aqui. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você entende? Não é como nós estamos aqui, né? Porque nós estamos aqui no final de um domingo, viemos para a igreja, no máximo que nós temos é um copo de água que nós vamos buscar ali fora. Não tem muita água aqui. Mas as palavras que Jesus disse estavam num contexto de uma festa, onde todos estavam focados numa cerimônia onde se derramava água dentro do templo. E Jesus sai falando isso. Mas o que Jesus pronunciou? O que está contido nessas palavras de Jesus aqui? E lembra que é uma narração de João, provavelmente 50 anos depois que o fato acontece. João está narrando. E João está fazendo uma constatação que o que Jesus falou é sobre o Espírito Santo, que havia de vir, né? Que até aquele momento não havia acontecido ainda. Eles estavam vivendo os moldes do Antigo Testamento ainda. Então, em primeiro lugar, Jesus ele fez um convite. O texto diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É certo que essas palavras de Jesus nos faz lembrar Isaías 55:1. Porque Isaías 55:1 diz: ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. Aliás, é uma coisa meio lógica, não é? Se alguém tem sede, vai buscar
água, não é isso? Vai ver aonde tem água. Só que o que nós temos aqui é um convite. E o que Jesus está dizendo aqui é que o ser humano tem um vazio dentro de si. O ser humano tem uma carência, uma secura, uma sede, que precisa ser saciada. E naquele contexto, onde estavam ligados a um ritual, a uma festa da cultura judaica, Jesus está olhando para aquelas pessoas dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não beba dos rituais, não beba da cultura, não se sacie do templo, nem do povo de Israel, mas se saciem de mim, de mim. Isso nos conduz a duas reflexões. Primeiro, nós precisamos entender esse convite de Jesus a nós. Jesus nos convida para Ele, para nos aproximar dEle. E nós que estamos nessa cultura cristã, a gente acha que a gente já nasce assim, não é? A gente já nasce. Mas a gente não nasce assim. Em algum momento da vida, eu e você precisamos entender esse convite. E entender que há um vazio dentro de nós, só pode ser preenchido por Ele. Então essa é uma primeira reflexão, pensar que isso tem a ver comigo, com você. Precisamos atender esse convite de Jesus. Mas por outro lado, nós precisamos estender o convite de Jesus às pessoas. E aqui está o papel da igreja. A igreja precisa reafirmar às pessoas esse convite de Jesus e convidá-las a caminhar na direção de Jesus. E aí eu quero puxar a nossa orelha. Porque nós temos uma certa fama, que não é tão antiga assim, porque eu conheço a igreja aqui há muitos anos, né? Eu estou nessa região há 18 anos mais ou menos, né? Eu preguei nessa igreja há muitos anos atrás, né? Mas de um tempo para cá, a igreja, primeira igreja batista americana, é conhecida como uma igreja acolhedora. Uma igreja que a pessoa vem, ela se sente bem dentro da igreja. E isso, é ótimo, é perfeito. E uma igreja assim, que envolve as pessoas rapidamente. Nós pastores fazemos isso. A pessoa chegou, ela já está na cozinha trabalhando lá, né? Bobeou, ela está trabalhando em alguma coisa. Isso é legal, não tem problema nenhum. Mas o risco que nós corremos é de trazer as pessoas para o ambiente da igreja, da comunhão, do trabalho, do envolvimento, mas não levar essa pessoa aos pés de Cristo. Eu trabalho com casais há 23 anos. Sabe uma coisa? Como é fácil você trabalhar com um casal que o casal está aos pés de Cristo. São valores que eles querem colocar na vida deles. Mas quando você trabalha com gente que você percebe que está na igreja, mas nunca foi para Cristo, nossa, é difícil, hein? Não pratica aquilo, não consegue viver aquilo. É muito mais fácil trabalhar com gente convertida. Gente que foi curada espiritualmente por Deus. Gente que não está só intelectualmente convencida. Gente que não está só com medo de ir para o inferno e fica dentro de uma igreja achando que a igreja salva. Mas gente que de fato entendeu o convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Alguém que bebeu de Jesus de fato. É muito diferente. Então é um desafio para nós. Nós precisamos entender esse convite. Precisamos estender esse convite. Mas é esse convite. Não convide as pessoas para vir na igreja porque o pastor é legal, porque o ambiente é bacana, porque ali você vai encontrar algum tipo de ajuda. Mas convide as pessoas para virem a Jesus. Só Ele pode saciar a nossa sede. Amém? Igreja nenhuma pode. Esta não pode. Quem sacia a nossa sede é Jesus. Precisamos entender esse convite.
Outra coisa que está contida nesse pronunciamento de Jesus, Jesus ele impôs uma condição. Ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura. É preciso que haja confiança, essa é a condição. E aí nós temos um desgaste da palavra crer. Porque se a gente sair fazendo uma entrevista por aí, pela rua fora, pode ir em qualquer lugar. Você crê em Jesus, ela vai dizer: eu creio, 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 creio. Você vai encontrar, sei lá, talvez a cada 1000 pessoas, uma que vai dizer: eu não creio em Cristo. Mas geralmente as pessoas vão dizer: eu creio em Cristo. Tem até medo de dizer que não crê. Porque crer é uma palavra desgastada. Porque crer é aquela ideia assim: eu creio. Como não? Está estampado por aí em todo quanto é lugar, fazem filmes sobre ele. É cruz para lá, cruz para cá. Quem que não crê? Mas não é desse tipo de crer que Jesus está dizendo. Lembra, estão numa festa. E as pessoas se mobilizavam quilômetros para ir naquela festa. E ficavam ali 7 dias naquela festa. Mas Jesus está dizendo agora: quem crer em mim, como diz a Escritura. Crer é confiar. E confiar é quando você consegue, de fato, descansar. Deixa eu só ilustrar isso para você entender, né? Não sei se você dirige ou não. Mas quem dirige um automóvel tem uma dificuldade enorme de ficar no banco do passageiro, não tem? No banco de trás, então, mas nem se fala. Quando é marido e mulher, então, meu Deus. Fica lá, cuidado, vira ali, né? Um deles funciona como GPS, como alerta o tempo todo. A questão é, quando você consegue ficar no banco de trás do carro, numa viagem, e você consegue dormir, é porque você consegue confiar em quem está no volante, não é? Porque se você não confia, você fica o tempo todo assim, né? E você fica achando que você vai evitar o acidente. Você acha que você vai evitar o acidente? Você não vai, né? Você está no volante, fizer uma grande besteira, o carro capotou. Você vai morrer do mesmo jeito, vai se machucar muito, não é? Você não vai evitar. Mas quando Jesus fala: quem crer em mim, como diz a Escritura, está falando disto. Quando você é capaz de realmente sentar no banco de trás e posso dormir, posso descansar. Eu sei quem está no volante. Ele me conduz. Isso é crer. É ser capaz de descansar. Não é só uma questão de aproximação dele, mas é uma questão de entrega. Não se trata de racionalmente acreditar, mas de integralmente confiar. É quando eu digo: olha, eu confio em Jesus de fato. Eu não confio em mais nada, somente nele. E esta é a condição para experimentar o que vai dizer no final. Que do interior fluem rios de água viva. Mas tem que crer, como diz a Escritura. Em terceiro lugar, Jesus deixou uma promessa, que é o final. De dentro da gente diz que vão fluir rios de água viva. A pergunta é: o que isso significa, né? O próprio escritor já explicou. Quem escreveu, refletiu, pensou, articulou e disse que ele falou aquilo com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Que descansassem nele, confiassem nele. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Há daqueles que acham que o Espírito Santo do Antigo Testamento e do Novo Testamento tem a mesma ação, o mesmo tipo de ação. E não é possível, porque o próprio versículo não justifica, né? João não iria falar uma coisa dessa, se entendesse que era a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ele estava aguardando algo diferente do modelo do Antigo Testamento. E na imagem que Jesus coloca aqui, ele fala que o Espírito como um rio fluindo de dentro daquele que creu.
Isso é alegórico, né? Uma imagem. Justamente por causa do derramar das águas naquela festa. Nas epístolas de Paulo, essa imagem que Jesus retrata aqui se transforma em algo mais como princípios, que a gente entende melhor, como deveria isso acontecer. Por exemplo, 1 Coríntios 2,12 diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A pessoa que tem o rio fluindo de dentro dela é a pessoa que entende a salvação pela graça. O pastor Nicolau orou por isso agora há pouco aqui, não é? Vem da graça, é de graça, não é? Gratuitamente, Deus nos outorgou uma salvação. 1 Coríntios 12, e a partir do versículo 7, diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E ali, se você ler todo o capítulo, vai discorrer sobre dons espirituais. O Espírito flui como um rio, fazendo as pessoas serem capazes de fazer alguma coisa, de descobrir o seu espaço no reino de Deus. O que fazer, aonde atuar, como que eu devo viver. Gálatas 5, 16 a 18. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a consciência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, diz o texto, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Fluindo como um rio de dentro da gente, é andar no Espírito. É conseguir ser guiado pelo Espírito. É vencer o pecado guiado pelo Espírito. É santidade na dependência do Espírito. Mas o texto que eu acho mais assim desafiador está em Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. Quando Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. E aí a nossa tendência, por causa da nossa Bíblia em português, né, tem um subtítulo ali, nós, até aqui está bom, né? Se tudo isso aqui é resultado de uma vida cheia de Espírito Santo, está ótimo. Só que o problema é, o texto continua. E o texto vai dizer: as mulheres sejam submissas aos vossos próprios maridos. Ai, doeu agora, né? Isso é resultado de ser cheio de Espírito Santo. O texto vai continuar dizendo que o marido tem que amar a mulher, como Cristo amou a igreja. E ele consegue ser a cabeça da casa, o líder. Porque tem rios fluindo de dentro dele. O texto ainda vai dizer que os filhos obedecem aos seus pais, honram os seus pais. Vai dizer que os pais, eles cuidam bem dos seus filhos. Vai dizer que os senhores de escravos, naquele contexto, são bons senhores de escravo. E vai dizer que os escravos, naquele contexto, são bons escravos. E a nossa vida familiar, nossa vida profissional, ela precisa obter esse resultado de alguém que creu, de alguém que confia em Cristo. Do seu interior fluem esses rios de água viva. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha assim, quando fala de rios de água viva, a gente gosta do ambiente do culto, né? O que a gente gosta mesmo é de estar na igreja e a gente ser inflamado por música, por orações, por liturgias. E a gente acha assim, agora sim, né? Então aquilo me dá um negócio aqui dentro que sobe, sobe, desce. Aí eu saio da igreja, mas eu saio. Só que, entenda, quando o texto fala, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior vão fluir rios de água viva, está falando sobre o controle do Espírito Santo sobre a sua vida. De coisas boas que vão acontecer a partir da sua vida. Então não é só uma vida abençoada, não é só para se inchar, para se inflar,
mas é uma vida abençoadora. Teu pai, tua mãe tem que ver que você é cheio do Espírito Santo. Seus filhos têm que perceber isso. Sua mulher tem que perceber, teu marido tem que perceber, né? Seu patrão lá no trabalho, seus empregados, as pessoas lá fora têm que perceber, essa pessoa crê em Cristo e dela fluem rios de água viva, não é? Porque ela está transbordante de Deus. Lá no Antigo Testamento tem um texto que fala do servo de Deus como alguém que tem uma vida abençoadora, que talvez seja a metáfora mais próxima do que Jesus usou aqui, que é Isaías 58:11. Tem lá, acho que tem lá, né? Clica lá. Ó. Dá para ler juntos? Dá, né? Vamos ler juntos? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Amém? Esse é o desejo, que o Senhor te guie continuamente. Que a sua alma, até mesmo em momentos difíceis, desérticos, áridos, se sinta fortalecida. Que você seja como um jardim regado, como um manancial, que não falta água nunca. Porque você tem de onde buscar e você tem para quem dar. Que você tem rios de água viva fluindo dentro de você. Aceite o convite. Atenda à condição que Jesus impôs, confiando, se entregando a Ele. A promessa se cumpre. Porque a promessa não é com você, é com Ele. Para você, é só aceitar o convite, é só confiar. Diz o texto que o resultado são rios transbordando de dentro de você. O que está impedindo que da sua vida transbordem rios de água viva? Por que a sua vida é tão seca? Por que você passa semana após semana nessa impressão de que parece que nada acontece? De que as coisas não fluem na sua vida pessoal, sua vida profissional, na família. A coisa não flui na igreja, no ministério. Será que falta você entender e aceitar o convite de Jesus? Porque vir à igreja não significa nada. Ter um diploma, um certificado de batismo também não. Dizer que na Assembleia tal, há 30 anos atrás, eu entrei como membro dessa igreja, também não significa nada. Né? Porque conhecer a Cristo não é uma apresentação, é uma experiência. Não é dizer para Jesus, Jesus, muito prazer, eu sou Lazarine, quero viver com o Senhor. Mas é uma experiência com Ele. É totalmente diferente. O que está faltando na sua vida? Ou será que você já entendeu, já aceitou o convite, mas falta uma entrega, sem reservas? Confiar no motorista, acreditar que de fato Ele está no comando da sua vida. Conta-se uma história de uma menina, pequenininha, 5, 6 anos, que ela brincava na sua casa, mas ela tinha um brinquedo preferido. Era uma bolinha, dessas bolinhas que quicam, sabe? Bolinha azul. E diz então que essa menininha um dia brincando na casa dela, alegre para lá e pinga a bolinha, bate a bolinha vai e volta, vai e volta, vai e volta. E diz que na sala da casa dela, a mãe dela tinha ganho um vaso importado, bonito, chique, caro. E esse vaso estava lá no cantinho da sala. E diz que ela para lá, para cá, brincando com essa bolinha, e a bolinha azul caiu dentro do vaso. E diz que ela rapidamente foi pegar a bolinha dentro do vaso. Mas quando ela enfiou a mão dentro do vaso, quando ela foi tirar a mão não saía mais. E a mão ficou presa.
E ela tentou e nada. Diz que ela chamou a mãe dela. E a mãe dela veio. E tentou, pegou detergente, passou, tentou, nada. A mãe pensou, melhor ligar para o bombeiro. Ela ligou para o bombeiro. E lá vem o bombeiro. E chegou lá, e tenta, nada. Não consegue tirar a mão da menina. Aí o bombeiro disse assim para a mãe, minha senhora, ou a gente quebra o vaso, ou não tem como tirar a mão da sua filha. A mãe falou, não, mas o vaso é caro. Um vaso precioso, eu ganhei de alguém. Não quero que quebre o vaso. Então a mão da sua filha vai ficar presa para sempre aí. Não, mas eu não quero que a mão da minha filha fique presa para sempre. Aí a mãe, desesperada, falou assim, minha filha, mas o que você foi enfiar a mão nesse vaso? E a menina respondeu assim, eu fui pegar a minha bolinha azul. Aí o bombeiro disse assim, e onde que está a bolinha azul agora? Ela falou, está na minha mão. Aí o bombeiro disse para ela assim, vamos combinar uma coisa? Solta a bolinha azul. Eu vou tirar a sua mão e eu vou devolver a bolinha azul para você. Aí ela soltou a bolinha azul e a mão saiu. E o bombeiro deu a bolinha para ela. Você nunca se sentiu assim? Talvez você está agarrado em alguma coisa. E isso te prende em algumas coisas. E o que Deus quer dizer nessa noite é, abre mão disto. Eu vou devolver para você. Mas abre mão disso. Não fique agarrado a isso. Porque isso é falta de confiança. E quando você não confia, você está preso em coisas que não precisa. Deus diz, olha, abra mão. Eu pego a bolinha azul, eu devolvo para você. Muito mais tranquilo, não vai machucar nada. Tudo que Deus devolve é melhor. Queria que a gente cantasse um hino nesse momento. Enquanto nós cantamos, se você se sente tocado por aquilo que Deus está te dizendo, sai do seu lugar, se movimente, venha orar aqui na frente, eu quero orar com você, nós estamos já finalizando o culto. A música fala, quando tudo perante o Senhor estiver, aí de fato você está confiando em Deus.